Ok, galerinha, olha aqui eu de volta para tratar do último assunto da unidade, por título Poder Paralelo, ok? E aí nós vamos começar falando sobre o que é o poder paralelo. O poder paralelo é um conjunto de poderes que vão atuar de forma paralela com as leis legais. É um poder ilícito, na verdade, né? Que vai tentar fazer ali um conjunto de justiças com as suas próprias mãos. O poder paralelo ele vai se caracterizar pelo crime organizado e pelo terrorismo. E o terrorismo, por sua vez, ele vai se subdividir em o terrorismo fundamentalista, com discurso voltado aí para o religioso, né? E ele vai ter também o terrorismo nacionalista, né? Onde todo um discurso, toda a sua prática vai estar voltada ali pela obsessão de aquisição de um Estado. Bem, dentro dessa questão aí do poder paralelo, nós também vamos encontrar aí o grupo dos crimes organizados, né? Qual é a diferença do terrorismo e do crime organizado? O terrorismo ele vai estar fazendo tudo, né, atentados, provocando diversas mortes, utilizando inclusive a mídia para propagar isso com o objetivo de aterrorizar, amedrontar as pessoas para fazer aí a imposição de poder. Então tudo que o terrorismo faz é para adquirir poder, né? Eles se utilizam aí do poder político, eles se utilizam aí do poder econômico, tá? E eles podem também utilizar a questão da força armada. Para o quê? Para demonstrar perante as populações, as sociedades, de que que esse grupo, essa organização, ela é poderosa, né? Ela é destemida. E no que diz respeito a conquistar o seu objetivo, é claro do que óbvio que ela vai querer fazer qualquer tipo de coisa, independente do conceito, do que alguém ache certo ou errado. Já a questão do crime organizado, grupos, pessoas, organizações, eles vão se reunir para provocar aí ações ilícitas com o objetivo de obtenção de lucro, tá? Então o objetivo do terrorismo é poder. E o objetivo dos grupos organizados são justamente aí o lucro. Ele quer ter lucro, né? Inclusive aqui no Brasil nós vamos ter vários grupos. Um exemplo aí bem comum de crime organizado está sendo a Lava Jato, né? A Lava Jato é um exemplo forte e bem atual para vocês entenderem a questão aí do crime organizado. Empresas que se uniram, né, junto com a questão do sistema político do Brasil, para ali passarem diversas notas frias, tá? E enriquecer uma minoria aí de forma ilícita. Por que ilícita, professora? Porque não existe apresentação de nota fiscal, né? Não apresenta ali uma documentação clara de suas ações, beleza? E aí o terrorismo ele vai trazer aí um princípio de radicalismo fundamentalista islâmico. Nós vamos ter aí alguns grupos como Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Hezbollah, né? E outros grupos que eles vão ser fundamentalista, né? Radicalista, fundamentalista islâmico, porque o discurso dele vai ser a prática do terror como uma ordem de Deus, tá? E o terrorismo islâmico ele também pode ser chamado de terrorismo islamita, tá? E é uma forma de terrorismo religioso, cometido aí por extremistas islâmicos, com o propósito de atingir aí algumas metas, como as políticas, econômicas e também a própria religião. O terrorismo islâmico foi identificado como tendo aí ocorrido em vários locais do mundo, desde pelo menos aí uma década, né? Desde 1970, essas organizações, elas se envolveram em táticas que incluem ataques suicidas, né? Como no caso ali dos homens bombas, das mulheres bombas, sequestros, como aconteceu ali
em 11 de setembro, com as duas torres gêmeas nos Estados Unidos, a World Trade Center, né, quando aviões foram sequestrados para poder o projeto, o plano fosse posto em ação. E aí vem recrutando também membros através da internet, né? Olha aí a internet aparecendo aí como uma arma fortíssima aí na questão do terrorismo, né? Não dizendo que a internet é algo ruim. Eu sou a defensora do uso da internet, porém com um grau de racionalidade, de equilíbrio, né? A gente precisa ter essa maturidade para saber o que é útil e o que é inútil e utilizar para o benefício nosso e do próximo também. Aí nós vamos perceber que dentre os grupos aí do discurso religioso na prática do mal, nós vamos encontrar a Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda, ela teve como seu principal líder um colaborador como o Osama Bin Laden, né? Ele é basicamente o fundador aí da Al-Qaeda. O termo Al-Qaeda significa a base. É uma organização terrorista que pretende aí eliminar a influência ocidental nos países muçulmanos para, no seu lugar, instalar aí uma sociedade baseada no fundamentalismo islâmico, né, na radicalidade, seguindo ali o Alcorão a qualquer custo, né, com toda a severidade da sua prática. E aí, nesse sentido de eliminar qualquer influência ocidental, eles vão aí incitar o jihad, que é o que? A guerra santa, tá? De forma aí global, derrubando aí os regimes de países de população predominantemente árabe ou muçulmano, que considera aí corruptos o anti-islâmicos. Países como Estados Unidos da América são considerados inimigos, porque impedem a criação da noção muçulmana se tornarem aliados de seus governos, né, corruptos. Então vocês vão perceber que existe uma treta armada aí entre os orientais e os ocidentais por conta dessa questão da influência, né? E claro que vai ter os Estados Unidos como um rival forte por conta da própria influência econômica e política que ele exerce no mundo aí com o seu sistema capitalista. E aí vocês vão perceber que outros grupos terroristas vai sair em defesa do radicalismo fundamentalista islâmico. E existem aí dezenas de associações terroristas, né? O Hamas, por exemplo, é um movimento de resistência islâmica, foi criado em 1987 e a atuação vai ser aí na ocupação aí da região pelos palestinos, que ainda não possuem território reconhecido, tá? E que vive aí em constante disputa com Israel pela guerra santa. Essa questão aqui, ela vai surgir lá na divisão da Palestina, né? Lembra quando a ONU tentou conciliar a questão dos judeus e dos árabes para poder dar um estado digno para cada um, e os árabes aí não concordaram, e isso aí vai propagar aí em alta escala. Vocês vão perceber que vai existir aí organizações terroristas nacionalistas. Lembrando a vocês que nas organizações ali radicalistas, fundamentalistas, islâmica, nós falamos apenas ali no sentido do religioso, apenas da Al-Qaeda, mas claro que tem outros. Nós vamos ter o Estado Islâmico, né? Como eu falei, nós vamos ter o Hezbollah, que hoje tem aparecido muito mais na mídia, né? E os seus feitos, enfim, diversos ataques já foram feitos aí. Os mais comuns foi o ataque dos Estados Unidos, né? As duas torres gêmeas, ao Pentágono também, e teve um também que foi na França, contra o jornal. Houve uma problemática, se não me engano, foi no início do ano passado, quando o jornal publicou algo ali contra a Trindade, e eles não gostaram e foram lá e bombardearam ali esse jornal, ok? Agora nós vamos falar um pouco sobre as organizações terroristas nacionalistas, começando aí pelo ETA, né? O ETA, ele vai provocar aí esse terrorismo nacionalista, que é normalmente aí a luta em busca de uma autonomia de uma nação em relação aí a outra, né? Ou seja, ter um território, um estado sobre seu domínio. E aí você vai perceber que a Irlanda do Norte, ela tem uma relação aí ao Reino Unido e o País Basco, né?
em relação à Espanha. Então o objetivo aí do ETA é justamente a questão de ter uma nação, de ter um território aí, né, para dominar. E aí ela vai ser conhecida por essa sigla, como eu já falei, o ETA, e é um grupo que procura a independência da região do País Basco, né, e da Espanha, e também da França. Ele possui uma ideologia separatista, independentista e revolucionária. O IRA é um exército republicano irlandês, mais conhecido como... tem uma sigla em inglês aqui, tá? Que é o Irish Republican Army. É um grupo que é paramilitar católico bombista, né? É reintegralista, que pretende aí separar a Irlanda do Norte do Reino Unido e vai reanexar aí a República da Irlanda, tá? Recorre aí a métodos terroristas para tentar resolver o problema, principalmente aí os ataques com bombas, né? Emboscadas com armas de fogo, e tinha como alvos aí os tradicionais protestantes políticos, representante aí do governo britânico, já provocou também aí mais de 3.500 mortes. O Alcorão é um livro sagrado do Islã, onde os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra literal de Deus, né? O Alá, revelada aí ao profeta Maomé, né? E ao longo de um período de 23 anos. A palavra Alcorão deriva do verbo árabe, que significa declamar ou recitar. É, portanto, aí uma recitação ou algo que deve ser recitado. Temos também o Partido dos Trabalhadores, né? Em Kurdistão. Esse partido aí é uma organização curda, que desde 1984 vem se engajando aí numa luta armada contra o Estado turco, por um Kurdistão autônomo, né? Na verdade, os curdos, ele quer o seu Estado também. E aí eles vão lutar contra a Turquia, porque eles querem ocupar essa extensão territorial. O grupo foi fundado em 27 de novembro de 1978, foi liderado por Abdullah, e a ideologia do PKK foi originalmente uma fusão aí do socialismo revolucionário e do nacionalismo curdo, embora desde sua prisão, né, o Abdullah, ele tenha abandonado aí o marxismo ortodoxo. Vai existir também o poder paralelo aqui na Colômbia, né, aqui na América do Sul. O poder paralelo vai apresentar um triste quadro de violência, né, e de miséria, resultante aí de uma guerra civil que se intensificou aí nas últimas 4 décadas. O conflito ele vai envolver aí diretamente guerrilheiros, paramilitares, né, e exército que na disputa pelo poder vão expulsar aí camponeses de seus campos, espalhando medo, opressão entre os civis. Civis são cidadãos comuns. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, nós temos a FARC, que vai surgir em 1964, sob os ideais comunistas de distribuição aí justa de terra e das riquezas, tá? Vai ter também o ELN, né, que vai trabalhar aí também com outros objetivos aí na dominação aí deste território. O crime organizado no Brasil, atividades destinadas a obter o lucro, como eu já falei, vai transgredir as leis formais das sociedades. Entre as formas de sustento do crime organizado encontra-se o tráfico de drogas, os jogos de azar, a corrupção pública e privada e a compra aí de proteção, né? Como acontece com a máfia italiana e com a milícia no Brasil. A FARC, são Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia, como eu falei lá no tópico anterior. Ela é uma organização de inspiração comunista, autoproclamado aí guerrilha revolucionária, marxista, lenista, né? Que vai operar aí uma tática de guerrilha. O Hezbollah, em árabe, né, que significa Partido de Deus, é uma forma de terrorismo aí que vai utilizar o discurso religioso para espalhar o medo e alcançar aí poder de forma global. É uma força islâmica xiita, é o adepto do islamismo, vai ter uma estrutura similar à do exército
e ao mesmo tempo é um grupo político que vai ter sede no Líbano, nasceu em 1982, durante uma guerra civil libanesa, e o princípio aí é uma milícia, né? Ou seja, a constituição aí por cidadãos libaneses, portadores de armas e de um suposto poder policial. O narcotráfico também é uma temática pertinente aqui no século XXI. Ele apresenta sobre forma de rede. Isso acontece no termo que eu falei anteriormente, de rede, que é utilizado para representar essas organizações que vão atuar aí em diversos pontos, né? E esses pontos vão estar aí de forma interligada. É uma verdadeira malha, que nesse caso cobre aí praticamente todo o mundo. E por último, aí nós vamos falar sobre os paraísos fiscais, né? São estados nacionais ou regiões autônomas onde a lei facilita a aplicação de capitais estrangeiros, oferecendo aí uma espécie de dumping, né? O dumping é a comercialização de produtos a preços de baixo custo de produção e onde o fiscal, né, com mais alíquotas de tributação também vai ser muito baixa aí, ou nulas. Nós temos diversas ilhas, diversos países que vão funcionar aí como paraísos fiscais, né? É quando você emprega o dinheiro em outra localidade, porque lá os impostos vão ser muito baixos em relação ao seu país de origem. Nós falamos que os paraísos fiscais é uma atividade lícita, porém, ao mesmo tempo pode se tornar lícita, né? Depende muito aí dessa demanda, né? Você tirar o seu dinheiro do seu país para não pagar impostos caros e colocar em outro lá, onde a taxa de imposto vai ser bem menor aí e o seu lucro vai ser muito maior. Tudo vai depender da ótica de quem está olhando aí no que diz respeito em ser ilícito ou lícito. Ocorre a facilidade da aplicação do dinheiro, que são de origem desconhecida, protegendo a identidade dos proprietários. Na verdade, o que vai configurar aí como ilícito é negar aí a origem, né, o dono desse valor monetário que vai ser aplicado em outras localidades, né, garantindo aí sigilo bancário absoluto. Uma vez que a gente entende que os nossos impostos, apesar de que no Brasil a gente paga de forma tão cara e eles não são usados como deveriam ser, porque os impostos nós pagamos e eles vão ser investidos, na verdade, para o nosso próprio benefício, né? Na educação, na saúde, na segurança, na moradia, etc. Então, a partir do momento que eu tiro o meu dinheiro dos bancos nacionais e envio para outros bancos que não pertencem ao meu país, eu estou sonegando aí esses impostos e dificultando aí o desenvolvimento do meu próprio país. É nessa visão aí que nós vamos falar de uma atividade ilícita, né? A sonegação de impostos. Bem, aqui nós vamos terminar aí o conteúdo de Poder Paralelo, tá? Estudem bem, tente fazer aí os seus esquemas para que nós possamos superar aí esse momento aí nas futuras avaliações, ainda dentro aí da unidade, da primeira unidade aí de 2019. Eu te desejo aí sucesso, que você possa de fato vir para a realização das provas com compromisso, com vontade de superar a nota que você adquiriu até aqui. E como eu disse no início, não encare esse momento como um momento inferior. Na verdade, como eu disse, os caminhos estão aí para serem caminhados. Uns optam em caminhar em curto prazo e outros preferem caminhar, né, numa distância maior. E que você aproveite esse momento, essa oportunidade, para que você saia de fato aí dessa unidade aí tranquilo para enfrentar as próximas etapas que se iniciam aí dentro em breve. Boa sorte, ficamos por aqui.